O Peru conta os prejuízos do terremoto que atingiu a costa do país na noite de quarta-feira. Até agora foram registradas 510 mortes, mais de 1.500 feridos e 90 mil desabrigados. O Instituto Nacional de Defesa Civil mantém o estado de emergência nas cidades mais atingidas, Pisco, Ica, Chincha e Paracas. O Ministério da Integração Nacional vai enviar 46 toneladas de alimentos para o governo peruano distribuir entre as vítimas do terremoto. Os alimentos sairão de Vitória, no Espírito Santo, com destino a Lima, capital do Peru. As cestas têm 22 itens, entre eles arroz, feijão, açúcar, leite em pó, macarrão, óleo e farinha. Um forte tremor que durou cerca de 2 minutos causou pânico nas ruas do país vizinho. Casas ficaram em ruínas. Os hospitais estão lotados. O abalo sísmico sacudiu prédios na capital Lima, causou cortes de energia e gerou até mesmo alerta de tsunami na costa do Pacífico, o que foi descartado pelo Centro de Advertência de Tsunamis no Havaí. O epicentro do terremoto, que atingiu 8 graus na escala Richter, foi a quase 170 quilômetros ao sul de Lima. O tremor foi sentido por volta das 18h40 desta quarta-feira, horário local. Por telefone, conversamos com a farmacêutica peruana Rosana Matos, que mora em Lima. Segundo ela, há décadas o país não sofria um tremor tão violento. Rosana disse que o alerta das autoridades locais sobre o risco de novos tremores trouxe um sentimento de medo. Hace 50 años nosotros hemos tenido un terremoto parecido. Entonces, definitivamente ha causado gran conmoción, sobre todo en Lima, en las zonas muy cercanas al mar. Han sido evacuadas, estão com muito medo. O chefe do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília explica que um tremor dessa magnitude pode ser registrado por aparelhos como este em qualquer parte do mundo. O sismógrafo traça uma espécie de radiografia do movimento do chão por meio de traços. Apesar dos moradores do norte do Brasil terem sentido o tremor, ele afasta a possibilidade de um grande terremoto em solo brasileiro. Eu diria que é quase que impossível. Terremoto 8 é um terremoto muito raro, que acontece em alguns pontos específicos da Terra, particularmente nessa região de contato de placa, como é o caso dos países andinos, onde existe uma placa mergulhando por baixo da outra e está gerando terremoto em alto número, em alto grau e com alta magnitude. O tremor mobilizou muitos países das Américas, que se prontificaram a oferecer a ajuda que for necessária. O presidente Lula telefonou ao presidente do Peru, Alan Garcia Pérez, e prometeu enviar ajuda humanitária, tendas, medicamentos e alimentos não perecíveis. A Embaixada do Brasil em Lima mantém contato com autoridades e hospitais peruanos para localizar e oferecer assistência a brasileiros que podem ter sido afetados pelo terremoto. Aqui no estúdio nós vamos conversar mais sobre o terremoto do Peru e esse tipo de fenômeno na América Latina com o professor doutor Jorge Sandy França, do Observatório Sismológico da UNB. Bom dia, professor. Bom dia. Quais as características desse terremoto no Peru e por que essas réplicas que continuam atemorizando a população? Naturalmente, quando acontece uma atividade dessa proporção, uma magnitude tão alta, acontece o que a gente chama aftershock ou pós-abalos. E esses pós-abalos é natural e acontece com uma magnitude menor. Então, quando a atividade sísmica tem uma proporção enorme, magnitude foi 8, então existem outros diversos tremores, mais ou menos já ocorreram 17 tremores de magnitude acima de 5 e diversos outros menores. E isso continuou por mais uns dias? Exatamente. E há risco de tsunami porque está existindo um temor em relação a isso? No princípio, porque como foi na costa, e é uma região realmente que já teve até tsunamis há tempos atrás, muito tempo atrás, então o pessoal dá um alerta, mas não aconteceu, não tem risco de tsunami até agora. E aqui no Brasil, a região amazônica, por ser próxima, ela pode estar, pela proximidade, ela pode estar exposta a esse tipo de fenômeno? A região amazônica, ela tem uma característica comum que não vai sentir um tremor nessa proporção, porque a gente está no meio de uma placa tectônica. Então, é muito pouco provável, o maior tremor do Brasil foi 6,6, mas foi no Mato Grosso, mas pouco provável. E a questão maior é que Manaus sentiu devido ao reflexo de uma amplificação desse efeito, mas em prédios altos.
Então eu acho que não tem muita preocupação com um terremoto de uma grande proporção que possa afetar o nosso país com essa Mas vamos só esclarecer, o que é essa placa tectônica? Então, o mundo é dividido em 28 placas tectônicas. Então a gente está numa placa chamada placa sul-americana, onde ela se movimenta. Então as placas se movimentam numa ordem de poucos centímetros por ano. Então esse movimento é o que faz com que uma placa se movimente em direção à outra. Então a placa de Nazca, que é toda a costa oeste sul-americana, ela está com a placa de Nazca e a placa sul-americana estão em contato, zona de convergência. Então uma mergulha sobre a outra porque uma é mais densa. E esse mergulho vai gerar o terremoto, vai acumular tensões e a tensão chega a hora que a resistência não aguenta e aí ocorre a fratura ou a ruptura que é o terremoto. Agora, com as mudanças climáticas, aquecimento global, tudo isso, nós podemos vir a sofrer esse tipo de fenômeno no Brasil? O Brasil com problema climático, eu acho que não tem problema. O problema do terremoto é um problema no interior da Terra e não afeta, assim, o problema de aquecimento global, qualquer desse tipo afeta os terremotos. É uma coisa muito superficial. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos.